Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje estamos recebendo o perspicaz Alex Kreiner, analista de mercado, autor e também ex-gestor de fundo de hedge. Então seja bem-vindo de volta ao programa. Obrigado, Glenn. Obrigado por me receberem e envio calorosas saudações aos seus telespectadores e ouvintes. Então, eu queria começar com o estado das negociações de paz na Ucrânia, porque isso é muito importante se você pretende normalizar a relação entre os Estados Unidos e a Rússia. E, na verdade, normalizar essa relação é, na minha opinião, de grande importância, tanto para os americanos quanto para os russos, se eles quiserem se ajustar adequadamente a um mundo multipolar. Mas eu sempre lembro que não se deve prestar tanta atenção ao que o Trump diz, mas sim ao que ele faz. No entanto, não dá para deixar de notar as mudanças retóricas. Ou seja, Trump agora não fala mais sobre uma Ucrânia neutra ou expansão da OTAN. Ele fala sobre um cessar-fogo monitorado por forças de paz europeias. Ele também passou a ser mais, digamos, grosseiro em sua linguagem, acompanhado de ameaças contra a Rússia. Agora, é claro, as novas ameaças dos 10 dias, não está claro se ele vai realmente cumprir isso. Mas como você está interpretando tudo isso? Isso é um retorno às políticas de Biden? Bem, eu duvido muito que isso seja uma reversão das políticas de Biden, e realmente não sei o que o Trump tem em mente. É extremamente difícil de entender porque está sempre mudando. O Trump é particularmente imprudente em suas declarações, mas acho que o motivo disso é que suas declarações são geralmente para consumo interno. Acho que elas são direcionadas a vários grupos políticos que ele talvez queira enganar ou iludir, e que a verdadeira natureza das relações por baixo da superfície é outra coisa que ele obviamente está escondendo. Mas eu concordo com você que essa é uma relação extremamente importante para ambos os lados. E é extremamente importante para o mundo todo, porque, como é amplamente aceito nos círculos diplomáticos e políticos, a relação bilateral entre os Estados Unidos e a Rússia é a relação mais importante para a paz no mundo e para o futuro da humanidade. E eu acho que, apesar de todos os seus defeitos, de todas as suas falhas e de todos os seus erros e equívocos, Trump tem plena consciência disso. Então suspeito que a atual escalada de sua retórica é algo típico de Trump, e vimos isso em seu primeiro mandato em relação à Coreia do Norte. Como você deve se lembrar, houve um período em que houve uma escalada de troca de palavras entre Kim Jong-un, na Coreia do Norte, e Donald Trump. E ele o chamava de pequeno homem-foguete e dizia, meus foguetes são maiores. Coisas realmente infantis, como de costume. Mas parecia algo muito ameaçador. Parecia que uma guerra entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte era realmente possível. Havia o risco de que houvesse uma guerra, pelo menos era assim que era percebido no Ocidente. Mas também descobrimos depois que, ao mesmo tempo em que essa guerra de palavras acontecia na mídia, Trump, na verdade, enviou uma delegação de seus representantes e generais do Pentágono para a China, e acho que para a Coreia do Sul também, para preparar um encontro entre Trump e Kim Jong-un. E então eles tiveram esse encontro, e foi uma reunião muito boa. E por um tempo, parecia que haveria paz entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Trump foi o primeiro presidente a pisar na zona desmilitarizada. E imediatamente após essas reuniões, tivemos o início da remoção de minas naquela linha de demarcação entre os dois países. Então foi um momento muito esperançoso que, é claro, acabou sendo desviado e sabotado, assim como muitas outras iniciativas políticas de Trump. E com base em tudo isso, suspeito que Trump agora está jogando o jogo de uma forma um pouco diferente. Ele está revestindo sua missão com uma camada muito espessa de engano, o que torna extremamente difícil de interpretar. E você sabe, o engano por si só precisa ser convincente, então não pode ser facilmente percebido. Eu penso nisso como um policial disfarçado.
Se você é um policial infiltrado em um cartel de drogas, precisa ser muito convincente, certo? In a drug cartel, you have to be very convincing, right? So everybody has to think that you're part of the cartel. Então todo mundo tem que pensar que você faz parte do cartel e você tem que parecer o vilão. Então eu acho que esse é o caso, e acho que vamos descobrir com o tempo, mas vai demorar um pouco. A última coisa que vi, e nem tive tempo de ler, mas vi acho que no X, ou em algum lugar, que o Trump estava mandando o Witkoff para Moscou de novo. Não sei exatamente quando. Não sei se a reunião já aconteceu ou não, ou se ainda vai acontecer. Mas acho que essas comunicações que passam por um assessor de confiança são muito mais importantes do que o que está sendo dito ao público e à mídia para consumo público. Acho que só saberemos com o tempo, mas tendo a ser cautelosamente otimista, porque apesar da retórica, há muito tempo o Trump tem dado todos os sinais de que entende a importância do relacionamento com a Rússia. Sim, não, eu acho. Bem, Witkoff, acho que eles ainda não marcaram uma data, mas está confirmado que ele vai. Ele vai. Ok. Mas ele não esteve lá nos últimos 3 meses, então vai ser. Sim, algo pode estar sendo reativado na esfera diplomática aqui. Mas não me surpreenderia, porque é um pouco assim que o Trump fala. Ou são insultos e ameaças, ou é bajulação. Então, ele é um homem maravilhoso, eles estão nos ferrando, aqui estão as sanções. Eu gostaria que ele encontrasse aquele ponto de equilíbrio no meio, mas de alguma forma, acho que isso faz parte das negociações dele. Mas um lado, que parece otimista, em relação à retórica mais beligerante contra a Rússia, agora obviamente vem dos europeus. O objetivo deles, ao que parece, é puxar Trump para mais perto da guerra, para dentro da Europa. Mas é também por isso que acho que os europeus provavelmente pagaram aquele preço alto por aqueles acordos comerciais ridículos. Mas isso também pode sair pela culatra, porque na verdade não compromete Trump com nada. Mas o que você acha que isso vai significar para os europeus? Quero dizer, qual é o papel, por exemplo, do compromisso de comprar a energia americana, cara? Normalmente se reconhece que energia barata e confiável é a base de qualquer economia funcional. Então, o que isso vai causar na Europa? Acho que, em última análise, como escrevi em um artigo que publiquei recentemente, este é o momento em que a União Europeia atingiu o iceberg, para usar a analogia do Titanic. Isso é problemático em vários níveis. Em primeiro lugar, os compromissos que Ursula von der Leyen assumiu com Trump são simplesmente impossíveis. Está tão além de qualquer coisa minimamente razoável que não vai acontecer, vai desmoronar. Mas o que isso vai mostrar é que a União Europeia não tem legitimidade. Os 750 bilhões de dólares em recursos energéticos representam múltiplas vezes o que a Europa já importa dos Estados Unidos atualmente. Então eu nem entendo para onde essa energia deveria ir, ou que propósito ela serviria, porque é tanto que não tenho certeza se a União Europeia sequer pode arcar com isso. Então, sabe, isso levanta a questão. Qual é a legitimidade de Ursula von der Leyen para sequer concluir esse tipo de acordo? E como estamos descobrindo, ela não tem nenhuma. E ainda há o compromisso de investir 600 bilhões de dólares do dinheiro da União Europeia nos Estados Unidos, dinheiro que eles não têm, e depois comprar uma quantidade não revelada, mas enorme, de armas americanas. Todos esses compromissos, ao que me parece, foram feitos em um ato de desespero para manter os Estados Unidos como aliado da UE e da Europa Ocidental, incluindo o Reino Unido. E assim, Trump está jogando com eles porque quer extrair esse tributo deles. E obviamente eles estão tão desesperados que concordam com praticamente qualquer coisa, mas isso vai causar muita discórdia na União Europeia. Acho que no final das contas, isso pode iniciar o processo de desintegração tanto da União Europeia quanto da OTAN. Os países individualmente não vão conseguir se comprometer com nada disso.
Acho que a Alemanha, Hungria, Eslováquia, Áustria, Sérvia, todos querem gás russo barato. Eles não querem gás americano caro, porque o gás russo é mais barato, mais disponível em abundância e mais confiável se vier por gasodutos do que se for entregue por navios. Está muito claro que com energia cara as indústrias europeias perdem competitividade. Elas já perderam competitividade. Some energia cara isso. Some tarifas de 15%. Add expensive energy to it. Add 15% tariffs. Add the fact that the euro appreciated against Some-se o fato de que o euro se valorizou em relação ao dólar em cerca de 10% desde que Trump assumiu o cargo. E, de repente, os produtos americanos ficaram muito mais acessíveis nos mercados europeus, onde os recebemos com tarifa de 0%. Enquanto isso, os produtos europeus nos mercados dos Estados Unidos agora são muito menos competitivos. Isso vai acelerar o processo de indústrias transferindo sua produção para outros lugares, para os Estados Unidos, para o México, para a China ou para onde for. Mas isso está transformando a Europa em um museu e um destino turístico sem indústrias. Então eu acho que mais do que sanções, mais do que tarifas, mais do que um acordo comercial, isso foi um golpe, talvez um golpe letal, para a legitimidade e o futuro da União Europeia. And the future of the European Union. Sim, não. Certamente eles não são mais o sindicato capaz de negociar a partir de uma posição de força. Acho que isso já era, e parece haver uma certa rebelião entre os próprios Estados-membros, que têm palavras nada lisonjeiras para descrever o acordo. Tão humilhante, submisso. Isso está longe de ser algo comemorado. Mas, ao mesmo tempo, a UERE argumenta que, bem, isso não se trata apenas de comércio. Trata-se do compromisso transatlântico mais amplo. Então, se cedermos um pouco aqui, se nos subordinarmos um pouco, se nos tornarmos um parceiro economicamente atraente para os Estados Unidos, alguém de quem possam extrair vantagens, então a América cuidará de nós e não nos deixará ou abandonará. O secretário-geral Mark Rutte diria, você sabe, o papai não vai embora, ele vai manter a família unida. Então parece que é esse tipo de linguagem sem firmeza que nos reduzimos. Quais seriam as ramificações mais amplas? O que você espera ver agora nos mercados europeus, além desse declínio ou da falta de acesso à energia barata, que levaria à recessão econômica e à desindustrialização? Mas o que você espera? Quais são os desafios, bem, digamos, no setor financeiro com os bancos? Bem, pela primeira vez me parece que os mercados interpretaram corretamente esse evento. Então, essa reunião no campo de golfe do Trump, também quero mencionar o simbolismo de Trump, se encontrar com Ursula von der Leyen e Keir Starmer em seu próprio resort de golfe privado, o que acho notável. Ele não foi a 10 Downing Street. Ele não foi a Bruxelas. Ele convocou essas pessoas para o seu local de lazer, para o seu próprio espaço privado de lazer. Acho que isso também é um tapa humilhante na cara dos líderes europeus. Então, sabe, não há respeito ali. Há um certo grau de desprezo, porque ele poderia ter voado para Londres, poderia ter ido a Bruxelas para encontrar essas pessoas, mas escolheu deliberadamente trazê-las ao seu campo de golfe. Certo? Então, os mercados, isso aconteceu no domingo, certo? Okay. So the markets, this happened on Sunday, right? And then on Monday, when the markets opened, E então, na segunda-feira, quando os mercados abriram, o euro estava sendo negociado perto de 1,17, um pouco mais do que isso, 1,1750, digamos. E a libra esterlina estava perto de 35. Agora o euro está abaixo de 1,14 e a libra está abaixo de 32. Então, sabe, isso pode não parecer uma grande diferença, a menos que você entenda como os mercados funcionam. Mas isso tem sido uma queda muito significativa no valor dessas moedas, e eu suspeito que isso vai continuar. Algo que venho prevendo há muito tempo é que a libra esterlina e o euro acabariam colapsando. O que não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo gradual. Mas acho que certamente estamos indo nessa direção. But I think we're certainly going in that direction.
as the currencies weaken, À medida que a moeda enfraquece, as taxas de juros sobem, a inflação dispara, e à medida que as potências europeias e a Grã-Bretanha perdem o controle dos acontecimentos globais, especialmente nesses teatros de guerra extremamente importantes como a Ucrânia e o Oriente Médio, eles não terão outra escolha a não ser recorrer à impressão de dinheiro pelos bancos centrais para pagar as contas do governo e do seu mundo corporativo zumbificado. Isso inevitavelmente acelera o processo de inflação de preços. Acho que o que vamos ver. Bem, sempre é ingrato tentar prever quando isso pode acontecer, mas eu diria que nos próximos anos veremos um processo de declínio e colapso semelhante ao que vimos no início dos anos 90, quando a União Soviética colapsou. in the early 90s when the Soviet Union collapsed. Officially it was in 19... Oficialmente foi em 1991, mas o processo de declínio já havia começado nos anos 1980 e até mesmo no final dos anos 1970. Ou algo parecido com o que vimos na República de Weimar, sabe? Quando após a Primeira Guerra Mundial, o declínio alemão começou primeiro de forma muito gradual, mas depois, no início dos anos 1920, 21, 22, 23, houve uma aceleração e um colapso muito acentuado e rápido. E por isso, acho que a Grã-Bretanha, a União Europeia e provavelmente o Japão também estão indo nessa direção. E por conta disso, acho que Trump não está esquecendo o Canadá. Ele quer o Canadá. Ele está levando isso muito a sério. E isso o coloca em rota de colisão com seu melhor amigo e aliado, o Reino Unido. E ainda tem a Groenlândia, que será um problema com a Dinamarca e o restante da União Europeia. Mas acho que tudo isso está por vir. Bem, é muito difícil argumentar que as economias europeias irão se sair bem nos próximos anos. Acho que, como você disse, este pode ser um momento titânico. Realmente acredito que se cortar do fornecimento de energia e destruir o Nord Stream foi obviamente algo muito destrutivo, mas isso se soma e parece tornar a situação mais permanente. Mas o que isso significa para a arquitetura de segurança da Europa? Porque a OTAN sempre teve esse quid pro quo, em que ambos os lados não estão 100% confortáveis. Ou seja, os europeus subordinam um pouco sua política externa aos Estados Unidos e os Estados-Unidos pagam por sua segurança, essencialmente comprando alguma influência. Mas ao longo dos anos, sempre houve algumas tensões. Os americanos gostariam que os europeus pagassem um pouco mais, e os europeus têm essa aspiração de uma certa autonomia estratégica, o que eles chamam de soberania europeia. Strategic autonomy, they call it European sovereignty. In other words, a little bit more independence from the United States. Em outras palavras, um pouco mais de independência em relação aos Estados Unidos. Bem, agora temos essa situação estranha em que os Estados Unidos não vão mais pagar pela segurança deles. Em vez disso, estão extraindo enormes recursos da Europa. A América, por sua vez, realmente não tem intenção nem as capacidades de proteger a Europa como fazia no passado, já que agora tem outras prioridades e recursos limitados. Mas também, os europeus. Por quanto tempo essa humilhação pode continuar? Se nada está sendo entregue aqui, qual é o propósito para os europeus? Em algum momento, eles terão que reconsiderar a arquitetura de segurança também, porque, enquanto a guerra contra a Rússia continuar, eles terão que permanecer subordinados aos Estados Unidos. Então, como você vê o futuro da OTAN, enquanto seguimos por esse caminho, especialmente agora que parece que a OTAN está perdendo a guerra na Ucrânia? Eu acho que a OTAN não tem futuro, sabe? E acho que o desespero está chegando a um ponto tal que eles estão discutindo abrir novos teatros de guerra para se manterem relevantes, como vimos com o tenente-general Christopher Donahue fantasiando sobre invadir e capturar Kaliningrado. O motivo para isso é muito difícil de discernir, exceto pelo fato de que, se começarmos algo assim, bem, é claro que os Estados Unidos vão entrar, nos apoiar e nos dar suporte. Mas as razões para fazer isso desde o início não são muito claras, além da necessidade desesperada de se manterem relevantes.
E veja bem, por conta da humilhação da União Europeia no acordo comercial com os Estados Unidos, é preciso dizer que não é só o Trump. Essa não é a única humilhação que a União Europeia sofreu no último mês. Apenas no último mês. Foi uma de 3. Então, primeiro, cerca de um mês atrás, no início de julho, tivemos a reunião entre Kaja Kallas e o ministro das Relações Exteriores da China, onde ela achou apropriado começar a dar lições sobre valores europeus, democracia e afins, exigindo que os chineses se distanciassem da Rússia por causa da Ucrânia e assim por diante. E isso realmente irritou a delegação chinesa. E então, mais tarde naquele mês, acho que foi no dia 24 de julho, Ursula von der Leyen, com sua delegação, foi a Pequim. E esse foi o Xi Jinping, o encontro consecutivo de cúpula entre a UARME e a China. Era para ser uma ocasião para celebrar 50 anos de relações diplomáticas entre a China e a UARME. Mas a Europa, mais uma vez, fez a mesma coisa. Ursula von der Leyen começou dando uma lição aos chineses sobre direitos humanos, exigindo que a China parasse de apoiar os russos na Ucrânia e afirmando que, neste momento, a relação entre Rússia e China em relação à Ucrânia é o fator determinante nas relações entre a UAR e a China. O que aconteceu foi que os chineses, Xi Jinping, solicitaram que a cúpula fosse encerrada mais cedo. Então, após um dia, eles pediram para a delegação europeia basicamente deixar a China. E então você sabe, os cataris, que agora são os fornecedores mais importantes de gás não russo para a Europa, ameaçaram que deixariam de fornecer gás para o EUA, porque os europeus estão impondo algo chamado de Diretiva sobre Requisitos de Diligência Devida em Sustentabilidade Corporativa. É uma chamada Diretiva CSDD, que eles impõem a grandes fornecedores e empresas na União Europeia. E isso impõe a obrigação às empresas, incluindo os cataris, de investigar e resolver problemas relacionados ao meio ambiente, clima e direitos humanos. Então, é simplesmente uma arrogância, um excesso de confiança que, por algum motivo, os europeus acham que têm o direito de exigir de todos. E por isso eles antagonizaram os Estados Unidos, antagonizaram a China, antagonizaram o Catar. Estão antagonizando todo mundo. Minha conclusão é que não apenas em termos de desenvolvimento econômico e comércio, mas também em relação à criação de uma nova arquitetura de segurança para a Europa, não será a liderança atual que fará isso. Não acho que eles vão mudar de rumo. Eles vão continuar seguindo em frente, porque parecem ser fanáticos ideológicos até serem tirados do poder. E vão culpar os russos, vão culpar o Trump, vão culpar os chineses, vão culpar qualquer um, menos a si mesmos. E eles não vão mudar de rumo. Então eu acho que o que vai acontecer é que essas redes globalistas de poder vão se enfraquecer cada vez mais. E vamos ver o fortalecimento dos movimentos soberanistas, como já estamos vendo com pessoas como Marine Le Pen, AfD, Robert Fico, Viktor Orbán e assim por diante. Acho que no final das contas, as nações individuais vão buscar uma arquitetura de segurança alternativa por conta própria. Mas acredito que, inevitavelmente, elas vão acabar recorrendo à Rússia e provavelmente à Organização de Cooperação de Xangai, porque eles já definiram uma arquitetura de segurança alternativa. E se tornar membro dos BRICS, se tornar membro da OCS, vai ser muito mais atraente, dado o rumo surreal dos acontecimentos na União Europeia neste momento. O que está enfraquecendo a OTAN e a UE, então? É ideologia ou apenas uma incapacidade de se adaptar à multipolaridade? Acho que é principalmente uma questão de falta de legitimidade. Sabe, a OTAN foi criada, e a própria criação da OTAN é muito debatida, porque a OTAN foi criada em 1949, se não me engano. E isso foi logo após a Segunda Guerra Mundial.
Os aliados, que eram os Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União Soviética, tinham acabado de derrotar Hitler e a Alemanha nazista. Então eles deveriam ter sido amigos e aliados. Mas os britânicos tinham outros planos. E então, já em 1946, a Segunda Guerra Mundial mal tinha terminado, Winston Churchill foi lá e fez seu famoso discurso da Cortina de Ferro, no qual basicamente declarou a União Soviética como inimiga do Ocidente sem motivo, sem qualquer razão justificável. For no justifiable reason whatsoever. And he did it E ele fez isso na frente do presidente Harry Truman. E a partir desse momento, o Ocidente começou a organizar um bloco oposto à União Soviética e ao bloco comunista. E foi assim que surgiu a OTAN, em 1949. Depois, em 1952, ela foi expandida. E então, acho que em 1954 ou 1956, depois que a OTAN incorporou a Alemanha Ocidental, só então a União Soviética formou o Pacto de Varsóvia como alternativa. Mas toda essa criação de dois blocos e o início da Guerra Fria foi algo forçado. Não era necessário. Não precisava ter sido assim. E então, especialmente em 1991, quando a União Soviética finalmente colapsou, a OTAN já não tinha mais razão de existir, porque foi criada como um baluarte contra a Rússia e a União Soviética para conter o mundo comunista. E dessa forma, acho que isso tinha algum tipo de legitimidade, pelo menos na mente do público. Mas, uma vez que a União Soviética colapsou, e não existia mais o mundo comunista, porque a Rússia não é um país comunista, e nenhuma das antigas repúblicas soviéticas ou membros do Pacto de Varsóvia são países comunistas, a OTAN não tem mais um motivo legítimo para existir. E por isso, acredito que a falta de legitimidade é o que vai finalmente levar ao fim da OTAN, além do desespero deles agora para se manterem relevantes. Eles estão fazendo isso ao aumentar as tensões de guerra, não só nos estados bálticos, com essa ameaça de que vão invadir Kaliningrado. Mas também há eventos acontecendo nos Balcãs, onde parece que certos grupos de interesse, particularmente o establishment da política externa britânica, querem abrir os Balcãs como o próximo front no confronto entre o Ocidente e a Rússia. E eu acho que cada vez mais os países estão percebendo o que está acontecendo e não estão de acordo. E agora você tem esse famoso artigo 5. Parece que se a OTAN invocar o artigo 5, haverá muitos países que vão dizer: desculpe, não foi para isso que assinamos. Vocês não estão nos defendendo de uma invasão. Na verdade, estão instigando uma guerra na qual não queremos lutar. E então, se os Estados Unidos não estão mais totalmente comprometidos, eles estão comprometidos no sentido de querer vender muitas armas para a União Europeia, mas não estão realmente interessados em lutar uma guerra contra a Rússia. Se a Hungria não está interessada, se a Croácia, a Eslováquia não estão interessadas, se a Romênia não está interessada, se a Polônia não está interessada, então qual é o sentido da OTAN? Vai acabar se tornando uma organização completamente ineficaz. Vai virar um clube de debates. Eles vão ficar emitindo declarações, vão fazer provocações e tentar parecer duros e confiáveis. Mas se você faz uma festa e ninguém aparece, então você já não está mais no jogo. O desespero agora é os estados sempre ficam muito perigosos quando estão desesperados. Mas já em janeiro, o Atlantic Council estava defendendo, novamente, como porta-voz da OTAN, que Trump deveria pedir a desmilitarização de Kaliningrado e até possivelmente pressionar pela independência, para que pudesse fazer parte da família europeia de nações. Tudo isso era uma linguagem suave para mascarar o que realmente significaria, que é a invasão e anexação de uma grande parte do território russo. É algo bastante radical, mas o fato de falarem sobre isso de forma tão casual é algo que preocupa os russos desde os anos 90, especialmente desde 2004, quando os estados bálticos passaram a fazer parte da OTAN, cercando completamente Kaliningrado. Kaliningrad, but
Mas espera-se que isso seja apenas algo para pessoas insanas em think tanks. Mas o fato de agora termos generais americanos falando abertamente sobre isso provocaria uma resposta nuclear dos russos também. Minha última pergunta é algo que eu realmente perguntei ao Putin em novembro, que é até que ponto o BRICS pode possivelmente atrair a Europa no futuro. Porque um problema central na Europa, claro, é que após a Guerra Fria, ao expandir a OTAN, basicamente revivemos a política de blocos de soma zero na Europa. Então, ou você está dentro ou está fora, e competimos pelos estados de fronteira, como Moldávia, Geórgia, Ucrânia. Mas o BRICS tem um formato diferente. But the BRICS has a different format. It doesn't do this block politics. It takes adversarial. Ele não faz essa política de blocos. Ele inclui estados adversários. Então pode trazer os Emirados Árabes Unidos e o Irã. Pode ter China e Índia. Portanto, não se baseia no mesmo sistema de alianças. E eu estava me perguntando até que ponto um formato semelhante poderia ser usado na Europa. Essa questão parece ainda mais relevante agora, que a UE não consegue entregar prosperidade econômica, e a OTAN não consegue entregar nada que se assemelhe à segurança. Você acha que países na Europa poderiam mudar de lado e considerar o BRICS, além da Turquia, é claro? Acho que isso é inevitável. É difícil imaginar hoje, e certamente não vai acontecer da noite para o dia. Mas acredito que é inevitável, porque a União Europeia já está se desintegrando sob o peso de suas próprias contradições e da incoerência de suas políticas. E ela está rigidamente apegada a certas políticas e não vai mudar de rumo. Já está se tornando cada vez menos atraente para as nações-membros. E penso que mesmo sem o Brexit, mesmo sem uma saída formal da União Europeia, eles já estão começando a avançar com suas próprias políticas e, digamos, não estão mais seguindo as diretrizes europeias com a mesma rigidez e zelo de antes. Suspeito que, como uma entidade supranacional, a União Europeia vai colapsar em algum momento, eu diria dentro dos próximos 10 anos, de forma semelhante ao que aconteceu com a União Soviética. E então as nações individuais, obviamente não sob Macron, Friedrich Merz e esse tipo de liderança, mas sob novas lideranças, como por exemplo se você tivesse Calin Georgescu na Romênia ou Marine Le Pen na França e assim por diante, considerariam isso. Porque o BRICS é um bloco comercial muito rico e poderoso. Vladimir Putin, já desde meados dos anos 2000, vem falando sobre integrações multipolares de Lisboa a Vladivostok. E por isso, acredito que por questões de desenvolvimento econômico, segurança e comércio, será atraente para todos considerar aderir à iniciativa do Cinturão e Rota e ao movimento BRICS. E eu acho que, como a União Europeia não vai mudar de rumo, nem oferecer uma alternativa atraente, com o tempo vamos ver países abandonando o bloco, e em algum momento teremos o equivalente aos Acordos de Bela Veja, em 1991, quando os representantes das repúblicas soviéticas se reuniram e declararam que a União Soviética não existia mais. Naquele momento, a União Soviética já havia se desintegrado. Eles apenas formalizaram isso então. Acho que algo parecido vai acontecer com a União Europeia, e países individuais, um a um, provavelmente liderados por lugares como Eslováquia, Hungria, Itália, Turquia, talvez Romênia sob outra liderança, vão começar a abrir negociações com os BRICS, e vamos ver uma transição que vai mudar a situação no velho continente. Bem, como eu disse, parece difícil imaginar isso agora, dado o estado das relações, mas à medida que as velhas instituições começam a desaparecer, à medida que deixam de servir a um propósito e, de fato, se tornam um fardo, não há muitas outras alternativas que tenham sido estabelecidas. Então, realmente parece que esse tipo de instituição, essa instituição eurasiana, que chineses, russos e outros estão desenvolvendo, seria a alternativa mais atraente. Então, Enos, muito obrigado te listening. É sempre ótimo os Gates. Mais uma vez, obrigado. It's always great to get your insights, so thanks again.
Thank you Muito very obrigado, much, Glenn. É sempre um prazer participar com você.